Imagine ser o Sol. Todos precisam de você. Todos olham para cima para admirar sua luz. Todos dependem do seu calor para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode chegar perto. Se alguém tenta se aproximar, é consumido pelas chamas. Se você tenta abraçar alguém, você o destrói. O Sol é a entidade mais poderosa do nosso sistema, mas ele é, por definição, o ser mais solitário do universo. No mundo dos animes, essa metáfora não é apenas poética, ela é uma sentença de prisão. Existe um peso invisível na coroa de quem chegou ao topo, uma maldição que ninguém te conta quando você está treinando para ser o melhor. A pergunta que fica não é o quanto você teve que lutar para chegar lá, mas sim, o que sobrou de você quando não sobrou mais ninguém ao seu lado. Nós crescemos assistindo heróis e vilões que buscam o ápice. Queremos ver o protagonista se tornar o rei dos piratas, o Hokage, o feiticeiro mais forte ou o herói número 1. Mas raramente paramos para pensar no silêncio que faz quando o vento para de soprar lá no alto da montanha. A solidão do topo é um tema recorrente e doloroso que define as obras mais profundas da cultura japonesa. Porque, quanto mais poderoso um personagem se torna, mais ele se afasta da própria humanidade. Porque a força absoluta parece ser incompatível com a conexão real. Vamos começar falando sobre aquele que personifica essa questão de forma quase literal em tempos recentes: Satoru Gojo. Em Jujutsu Kaisen, o conceito de o mais forte não é apenas um título, é uma identidade que engoliu o homem. Gojo possui o infinito. Literalmente, existe uma barreira matemática e mística que impede qualquer coisa de tocá-lo. É a metáfora perfeita. Ele está cercado por pessoas, ele é amado por seus alunos, ele é temido por seus inimigos, mas ninguém consegue realmente tocá-lo. Nem física, nem emocionalmente. O momento em que ele pergunta a Geto se ele é o mais forte por ser Satoru Gojo, ou se ele é Satoru Gojo por ser o mais forte, revela a crise existencial de quem perdeu a essência por trás do poder. Para o mundo, ele não é um humano. Ele é uma arma de dissuasão natural. E quando você é uma arma, as pessoas não te convidam para jantar para saber como foi seu dia. Elas te chamam para resolver os problemas que elas não conseguem. A solidão de Gojo nasce da impossibilidade de ser compreendido. Como você explica o peso do mundo para quem nunca sentiu, nem o peso de uma sacola de compras? Essa mesma desconexão nós vemos em Saitama, de One Punch Man. Só que aqui, a tragédia é mascarada pelo humor. Saitama alcançou o que todos os personagens de Shonen buscam: o poder absoluto. Ele pode derrotar qualquer um com um único soco. Mas o que ele ganhou com isso? Um tédio existencial que beira a depressão. A luta, que antes era uma fonte de adrenalina e crescimento, tornou-se uma tarefa doméstica irritante. Para Saitama, não existe mais o calor da batalha. Ele não sente mais o coração disparar, não sente medo, não sente a satisfação da superação. Ele está tão acima de todos que ele parou de sentir a própria vida. A solidão dele é a solidão do tédio. É o isolamento de quem não tem mais pares, apenas espectadores. Quando você não pode mais ser desafiado, você para de evoluir. E quando você para de evoluir, você começa a questionar por que ainda está aqui. Agora, pense no rei das maldições, Ryomen Sukuna. Para ele, a solidão não é um fardo triste, é uma filosofia de vida. Sukuna aceita que ser o mais forte significa estar acima de conceitos como amor, empatia ou moralidade. Para ele, as outras pessoas são apenas pedacinhos de carne para serem cortados. Mas, se olharmos de perto, essa arrogância é apenas uma forma extrema de isolamento. Ele se colocou em um pedestal tão alto que ninguém mais é digno de sua atenção. É uma solidão auto-infligida. Ele devora os outros para preencher um vazio que o poder criou. Mas nada nunca é suficiente, porque o que ele realmente busca, um igual, alguém que o entenda sem palavras, é algo que ele mesmo destruiu em sua busca pela supremacia. Mas nem sempre essa solidão é fria. Às vezes, ela é o sacrifício supremo. Olhe para Itachi Uchiha. Ele se tornou um dos ninjas mais poderosos e temidos do mundo.
Mas para fazer o que precisava ser feito, ele teve que aceitar o isolamento total. Ele viveu nas sombras, odiado pela única pessoa que ele amava, carregando o peso de uma nação inteira nas costas. A solidão de Itachi era a solidão do segredo. Quanto mais forte ele se tornava para proteger Sasuke, mais longe ele tinha que ficar dele. No topo da montanha de Itachi não havia glória, havia apenas o sangue de seu próprio clã e a escuridão de uma vida vivida na mentira. Ele é o exemplo de que o poder, muitas vezes, é a moeda que você usa para comprar a segurança dos outros, mas o troco é sempre a sua própria felicidade. E o que dizer de Meruem, o rei das formigas Quimera? Ele nasceu no topo. Ele não teve que treinar. Ele era, por natureza, o ápice da evolução. Sua solidão era a solidão da espécie. Ele era um deus entre insetos e humanos. O mundo era seu tabuleiro de xadrez, e as peças eram descartáveis. Mas o que torna a história de Meruem tão emocionante é o momento em que ele encontra Komugi, uma humana frágil, cega e que o vencia em um jogo de tabuleiro. Ali, Meruem descobriu que o poder físico e a inteligência estratégica não preenchiam o vazio de sua alma. Ele descobriu que a conexão nasce da vulnerabilidade, não da força. No final, o ser mais poderoso da Terra escolheu passar seus últimos momentos não governando um império, mas jogando uma partida com alguém que o via não como um rei, mas como um oponente. Ele preferiu a morte ao lado de uma igual emocional do que a imortalidade no topo de um trono vazio. Essa jornada de Meruem nos ensina algo crucial. O isolamento do poder acontece porque a força cria uma assimetria. Para haver amizade, amor ou companheirismo, precisa haver um nível de igualdade. Se um lado sempre protege e o outro sempre é protegido, a relação é de dependência, não de conexão. Se um lado sempre ensina e o outro sempre aprende, a relação é de mestre e aluno, não de amizade. Os personagens mais poderosos muitas vezes esquecem como ser vulneráveis. Eles sentem que precisam ser o pilar que nunca cai, a luz que nunca apaga. E ao fazerem isso, eles proíbem os outros de conhecê-los de verdade. Eles constroem paredes feitas de títulos, músculos e técnicas proibidas, e depois se perguntam por que ninguém entra. Vejamos o exemplo de All Might em My Hero Academia. Ele era o símbolo da paz. Enquanto ele sorria, o mundo se sentia seguro. Mas aquele sorriso era uma máscara. Por trás dele, havia um homem lidando com ferimentos terríveis, com o medo de falhar e com a pressão insuportável de carregar o destino de uma sociedade inteira sozinho. All Might não podia mostrar fraqueza, porque a fraqueza dele era a fraqueza do mundo. Ele estava isolado pela sua própria lenda. Somente quando ele perdeu seu poder, quando ele desceu do topo, é que ele pôde começar a formar conexões humanas reais de novo, sem o peso de ser um deus entre homens. Às vezes, perder tudo é a única forma de recuperar o que realmente importa. Existe também a solidão do vilão que alcançou tudo, como Griffith de Berserk. Ele sacrificou tudo: seus amigos, seu corpo, sua alma, para ter seu próprio reino. Ele chegou ao topo. Ele se tornou um ser divino. Mas olhe para os olhos de Griffith após sua ascensão. Não há alegria. Não há satisfação. Existe apenas uma frieza infinita. Ele trocou o calor de uma fogueira cercada por companheiros de armas por um castelo de gelo onde ele é o único habitante. A ambição cega é o caminho mais rápido para o isolamento. Griffith prova que você pode possuir o mundo inteiro, mas se você não tiver ninguém para olhar o horizonte com você, você não possui nada além de terra e pedras. Para caras como Madara Uchiha ou Hashirama Senju, o campo de batalha era o único lugar onde eles podiam ser eles mesmos. A rivalidade era a única forma de amizade que o nível de poder deles permitia. Eles eram os únicos que podiam entender a visão um do outro. E essa compreensão mútua, embora envolta em violência, era o que os mantinha sãos. Por que nos sentimos tão atraídos por essas histórias? Talvez porque, em um nível menor,
Todos nós já sentimos essa solidão. Talvez quando você é o único da sua turma que se destaca em algo, ou quando você carrega uma responsabilidade que ninguém mais entende. O anime pega esse sentimento humano e o amplifica para níveis cósmicos. Ele nos mostra que a busca pelo poder, se não for equilibrada com a manutenção das nossas raízes humanas, é uma armadilha. Se você é invulnerável como o Gojo, se é imbatível como o Saitama, ou se é divino como o Griffith, você se priva da única coisa que dá significado à força, o motivo pelo qual você luta. E se o motivo for apenas ser o melhor, você descobrirá, tarde demais, que o melhor lugar do mundo não é o topo de um pódio, mas o calor de um lugar onde você não precisa ser forte o tempo todo. Esses personagens nos lembram que a verdadeira força não está em quão longe você consegue se afastar dos outros para protegê-los ou superá-los, mas em quanta humanidade você consegue preservar enquanto o mundo tenta te transformar em uma lenda. A próxima vez que você vir o seu personagem favorito alcançando um novo nível de poder, não olhe apenas para o brilho da aura dele. Olhe para os olhos. E pergunte-se se ele ainda vê as pessoas ao seu redor, ou se ele só está vendo o vazio do horizonte. Porque no final, o que define um herói não é a altura do seu salto, mas quem está lá para segurá-lo quando ele finalmente decidir descer. Se essa reflexão sobre o peso do poder tocou você, não esqueça de se inscrever para mais análises profundas.